O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Neste programa abordaremos o capítulo 24, No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Seguir as coisas que contribuem para o crescimento humano é tarefa dupla. Primeiro, eliminarmos de nós todo o mal e segundo, implantarmos no seu lugar todo o bem. O Evangelho nos apresenta as receitas para a correção de cada um dos vícios, cada uma das imperfeições dos nossos maus hábitos, dos erros e tantos maus encaminhamentos que a humanidade vem dando às questões de convívio entre seus semelhantes. Então, Paulo e ouvintes amigos, até aí, resolver nossos desacertos, tropeços e atrasos na caminhada sobre o planeta em que habitamos, nem parece ser uma tarefa tão difícil de se pôr em prática. No entanto, desde que o homem surgiu na face da terra, até o momento em que o Cristo veio nos trazer as verdades eternas, nem os erros do passado, tampouco os que continuamos praticando desde sua aparição entre nós, e aqui entre nós eu me refiro ao Mestre Jesus, pouco parece ter se encaminhado a contento na direção da resolução de tantos conflitos existentes nas relações humanas. Pois é, Martinha, antes de Jesus, guerras. Com ele, guerras. E depois que o Cristo veio, guerras. Então, muito mais tarde, recebemos uma doutrina consoladora trazendo à humanidade mais uma vez as lições deixadas por Jesus para que finalmente entendêssemos a sua palavra. Mas nem assim as relações humanas parecem dispostas muitas vezes a se corrigirem. Por quê? O porquê, o próprio apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, nos conclama. Devemos, como ele bem disse, seguir as coisas que nos dão paz, e essa paz iniciada em mim será sentida por aqueles que convivem comigo, despertando, de certa maneira, para um começo de paz na vida deles. E essa vibração vai se espalhando, e o dia virá em que não se jogará nenhuma bomba a título da conquista da paz. E paz, meus amigos, só sentimos verdadeiramente quando pensamos, agimos e vibramos no bem. Pois bem, iniciemos então a narrativa de Emmanuel. Nos diz: não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Ou seja, nós já nos perguntamos, Martim e Regina, por que toda transformação é vagarosa? Talvez aí uma das respostas mais imediatas seja justamente a que aponta o fato de necessitarmos jogar fora o imprestável, o daninho e toda uma bagagem existencial desta e de outras encarnações anteriores para colocarmos em seu lugar o que seja útil, saudável, em suma, produtivo, isto é, que nos faça evoluir tanto no aspecto intelectual como no emocional, no sentimental e principalmente no espiritual. Este último, o mais delicado, o mais difícil de ser burilado, pois que necessita de empenho e vontade permanentes de nossa parte. Então, meu amigo Paulo, Regina e ouvintes amigos, muito se diz que para chegarmos a melhorar, antes teremos que piorar um pouco, por conta das mudanças que deveremos promover em velhos e arraigados hábitos, crenças e valores. São as rupturas, né, Martinha? Os traumas, né? Necessários. Ou por outra, também podemos dizer que para chegarmos a consertar
desde a raiz, todo e qualquer projeto, devemos lembrar que passaremos por um processo de reparação que se dará paulatinamente, para que os sinais iniciais de mudanças benéficas comecem a brotar aqui e ali. Você veja que o trauma para se reformar já existe. Agora você imagina quando, digamos assim, a nossa construção interna está muito deteriorada, muito errada, e nós temos que destruir toda ela para começar desde o alicerce essas mudanças, muito mais traumáticas, não é isso? Pois é, Paulo, em relação às mudanças e reformas, nós podemos usar aqui a construção de um edifício como um exemplo. Um arquiteto ou um engenheiro civil diria que há duas opções de mudanças para uma construção. Ou são utilizadas as estruturas pré-existentes para se refazer, para se reformar aquilo que já existe, ou se promove uma demolição total do que pré-existia e se reconstrói desde as bases uma obra inédita. Como não há possibilidade de se extinguir e reconstruir o homem, já que ele é uma criação divina do nosso Pai, é necessário então que o reformemos. Nesse caso, poderíamos correlacionar a reforma de um edifício pré-existente à reconstrução de seus velhos e desgastados hábitos, valores, crenças e pensamentos. Mas eu diria que esses velhos e desgastados hábitos, valores, crenças e pensamentos é o que construiu este homem até aqui. E sem esses velhos conceitos, esses desgastados hábitos e esses valores adquiridos nas nossas muitas reencarnações, nós não estaríamos hoje como estamos. Pois é, são hábitos que foram nos sendo repassados sem os devidos cuidados, sem as devidas correções. Então, é por isso que existe a necessidade da reforma, porque se os ensinamentos desde tenra idade tivessem sido os corretos, não haveria necessidade das reformas. Eu diria que é uma construção. Sim. Tu não pensas assim, Martinho? É uma construção da humanidade, se a gente for olhar. É uma construção do espírito. Nós, espíritos imortais, é uma construção dessa obra divina criada por Deus e que tudo é necessário para chegar até onde estamos. As ferramentas nós recebemos, nós as temos, sim. Nos são oferecidas na caminhada. Mas muitas vezes nós as deixamos então pelo caminho. Então, à medida que nós vamos crescendo como espíritos nessa caminhada então terrena, a necessidade da reconstrução se faz necessária, o chamado de se desfazendo então. Isso, porque muitas vezes nós acabamos tendendo mais ao materialismo e nos conectando com paixões mundanas que acabam, como que eu diria, poluindo a obra divina, né, que era para ter uma continuidade, que vai ter uma continuidade, porque essa é a lei, né? A lei é a evolução. Mas muitas vezes nos perdemos no caminho, nos afastamos de Deus, nos afastando também dos ensinamentos de Jesus. E se a gente observar com o tempo, né, essas situações que vão ocorrendo nas nossas vidas, então é determinante que tenhamos que fazer reformas, porque esse edifício chamado homem, ele tem que progredir, ele tem que evoluir, e para bem continuar a sua missão. Se ele não evoluir, ele estaciona. Se ele estacionar, ele será como um prédio abandonado por ele mesmo, porque nunca seremos abandonados pela espiritualidade, por Deus. Porque a missão não é parar, a missão é continuar sempre à frente. Os aguilhões e os impositivos da vida, então, nos forçarão a iniciar a caminhada, exatamente. O passo. Deu aquela paradinha para se acomodar. Logo em seguida vem uma
cutucada. É porque a gente precisa da manutenção. O prédio precisa de manutenção para continuar, né, servindo, ter um propósito útil. Exato. Então, né? as manutenções são essas reformas que são necessárias, que a gente tire da mochila aquilo que é desnecessário para a nossa evolução e coloque coisas, virtudes. Né? E veja só, um prédio que seja reformado, ele está servindo para abrigar algumas atividades humanas. Então, a nossa reforma igualmente vai promover benefícios para os nossos semelhantes. A gente se reforma, adota novas ideias, posturas, pensamentos, crenças e valores e transmite, distribui isso para aqueles que nos estão próximos. Sim, o trabalho da reforma, desse autoconhecimento, será sempre a minha melhora inicialmente e, por consequência, estarei reverberando, repassando para os demais irmãos. Então, no caso do homem, aqui nós podemos perceber que devemos entender que precisamos de novos valores nesta caminhada a qual estamos falando, que é trilhando para o crescimento de valores nobres, de hábitos mais salutares, direcionados para o certo, para o nobre, sem os equívocos da ordem que se apresenta no dia a dia, tentando colocá-los de lado. Aí, então, nós poderemos dizer que estamos implantando na nossa existência essa mudança, essa reforma tão necessária, esses melhoramentos. Lembrando que crenças anteriores, assim como um reboco antigo, podemos aqui dizer, e ressecado, necessitam de reconstituição, já que trouxemos o exemplo do prédio, de substituição. E assim sendo, é minimamente inteligente que se utilizem de modernos ensinamentos para esta melhoria, de novas descobertas científicas, enfim, de atualizações que devam seguir o ritmo da evolução social e, consequentemente, pessoal, de toda a humanidade e em todos os aspectos, meus amigos, sejam materiais ou espirituais. E eu ainda informo que, dentro dessa analogia com o edifício, quando você vai fazer uma reforma de um prédio que foi feito há 30 anos atrás, você não vai reformar com os mesmos materiais de 30 anos, porque houve uma evolução tecnológica no desenvolvimento dos materiais. Você usa a estrutura antiga e aplica sobre ela materiais modernos, melhor desenvolvidos e mais eficientes. Materialmente falando. Materialmente perfeito. falando, exatamente. Espiritualmente, estão em nossa consciência há muito tempo que se perde nas eras as leis divinas. Isto. Basta que nós as encontremos e as leis divinas, diferente das humanas, elas são sempre o melhor material para que a gente revista, para que a gente faça as nossas mudanças internas. Né? Porque as nossas vidas vêm recheadas de materiais muito velhos, muito deteriorados, muito insuficientes. É que essas leis, elas foram nos sendo dadas, né, por Deus, foram sendo trazidas para a humanidade. Eu vou pegar Moisés, mas muito antes de Moisés, no Antigo Testamento, já vinham profetas trazendo as leis, né, de Deus. E daí Moisés trouxe os 10 mandamentos, e aí depois veio Sócrates, que trouxe um pouco da visão espiritual, que não foi entendido na época, até chegar Jesus, para confirmar e mostrar que ele não veio destruir a lei, ele veio para fazê-la cumprir. Caso o homem optasse por desfazer-se de seus antigos conceitos e valores e adotasse os novos, é imperioso que o fizesse sob a orientação de um bom mestre. Como citei, Mestre Jesus, que efetivamente foi, é e sempre será um exímio conhecedor dos melhores ensinamentos no sentido humanitário e espiritual, assim como também o são o engenheiro e o arquiteto, no caso da construção de um edifício. É isso mesmo, então, Regina, Martinha. Voltando ao início de nossas considerações,
quando falávamos que mudanças envolvem dois processos distintos, o da eliminação do erro e o da implantação do acerto, já entendemos que para qualquer tipo de evolução há então necessidade de muito trabalho, além de tempo, para que tal trabalho comece a dar frutos. Seria isso? Sim, Paulo. Através dos estudos que fazemos da doutrina espírita, aprendemos que somos a colagem de muitos eus, ou seja, fomos criados simples e ignorantes, com a centelha divina ou consciência, como alguns entendem, e também com os atributos de Deus, nosso Pai. E mais, que através de um processo de aperfeiçoamento, vamos adquirindo experiências, algumas equivocadas, mas que, porém, servem para nos educar, nos mostrando exemplos para que não repitamos erros que nos causaram dores ou que prejudicaram alguém. Diante disso, devemos rever e, se necessário, mudar nossos pontos de vista e também nossas atitudes. Lá no início do programa, citávamos Emmanuel, nos dizendo que a evolução das massas é lento e difícil. Mas ele nos diz mais, meus amigos. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Observemos que na fala deste nobre irmão, ele nos atrai para um detalhe bastante significativo. Aliás, um detalhe essencial e determinante, que é justamente o nível de evolução espiritual de cada ser encarnado e desencarnado. Assim como uma sala de aula não podemos nivelar o desempenho de todos os alunos, também não podemos considerar que todas as pessoas do planeta estejam vivenciando as mesmas experiências morais, intelectuais, emocionais, sentimentais e espirituais. Tal uniformidade não apenas é impossível, como inclusive contrariaria toda a concepção da criação divina, da qual o homem e tudo o que o cerca provém. Estamos todos em processos distintos de evolução, meus amigos. Exatamente, Martinha. Ao sermos criados e tendo uma primeira encarnação neste orbe, obviamente, ao aqui chegarmos, já encontraremos espíritos criados antes e depois de nós e que já passaram por inúmeras experiências na carne. Dessa forma, é de se entender que o somatório de experiências, tanto entre os homens como entre os espíritos, jamais terá a menor similaridade. Somos espíritos únicos, vivendo experiências únicas entre as esferas físicas e espiritual. Somos vidas únicas, que devem ser bem compartilhadas com a de nossos semelhantes. Portanto, Paulo, há apenas uma única forma de seguirmos todos a mesma rota, adotando as mesmas lições, os mesmos caminhos. Assim, o mais perfeito roteiro nos é oferecido pelo Evangelho do Mestre Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Pois é, Regina, a benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, em meados de outubro de 2018, veio nos trazer uma lição, não foi? Exatamente, Paulo. Diz ela, nesse sentido, o Espiritismo, explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar, possui os mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia que diluem as sombras da ignorância e da perversidade,
com essa visão interna de como proceder na jornada evolutiva, os sentimentos ampliam-se e abarcam a mente, que se esclarece numa perfeita identificação de significados. E Joana de Ângeles nos diz mais: desse modo, nunca cesses de amar e de servir, assinalando os teus atos pela bondade e pela compaixão. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento e, em qualquer situação desafiadora, pergunta-te como faria o Mestre, caso fosse ele que tomaria a decisão. Essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. As palavras de Joana sempre certeiras, né? Vejamos o quanto são importantes os ensinamentos de Jesus, nos indicando as rotas mais certas e seguras, as melhores lições, apontando as melhores práticas, tanto que Emmanuel continua a nos esclarecer dizendo, diz Emmanuel: enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Mais uma vez, Regina, Emmanuel nos traz a razão, a necessidade que temos de promover mudanças significativas em nós. As velhas estruturas precisam ser removidas e, no lugar delas, outras precisam ser implantadas. Dentre tantas que precisamos reavaliar e transformar, uma em especial liga-se à tarefa de nos aliviarmos de tantas falsas necessidades ou prioridades materiais, que hoje são umas, amanhã serão outras, tudo gravitando em torno daquilo que nos enfeitiça, que nos envolve os sentidos e a cobiça em determinados momentos da vida, e acontece com todos nós. É o feitiço, né? Feitiço da vida física, né? Pois é, na questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Dizem os espíritos, respondendo: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Pois é, sobre a questão 907, vemos que, embora nos pareça ser necessário muitas coisas para vivermos na Terra como seres encarnados, o problema é que acabamos extrapolando o entendimento do que nos seja realmente necessidades materiais e acabamos nos desvirtuando das verdadeiras. Acabamos por nos esquecer de que aqui viemos para melhorar e progredir moral e intelectualmente. Pois é, Regina, outras vezes nem é só pelo esquecimento que deixamos de investir em nosso aprimoramento espiritual, mas sim porque nem ao menos nos damos conta de que essa parcela existe e necessita igualmente ser alimentada, tratada, cuidada e instruída. Vejamos, Paulo, que daí se segue que esses desejos, aparentes necessidades de sobrevivência, num primeiro e irrefletido momento, não passam de miragens que se desfazem entre os dedos tão logo as alcancemos. Seriam as ilusões. E Emmanuel nos relembra, e nós bem o sabemos,
que nossas verdadeiras e mais perenes necessidades, além da manutenção da boa saúde física e mental, é, sobretudo, a espiritual. Pois é, meus amigos, como bem disse Emmanuel, precisamos nos livrar das paixões superficiais com que a vida na carne nos enfeitiça, passando a utilizá-las como ferramentas a serviço da realização de grandes obras. Uma delas, a doação fraterna de nossas capacidades para seguirmos fortalecidos e unidos na seara do bem, estendendo as mãos para os nossos irmãos necessitados. E Emmanuel nos diz mais: não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Pois é, Regina, nós vemos aí que Emmanuel preocupa-se em nos adiantar que as forças mais coercitivas a nos mover são justamente a da discórdia, a do apontar os erros alheios, a de tecermos críticas àquilo que não esteja dentro de nossos padrões de entendimento e ações, enfim, o desconhecimento e a falta de entendimento de que, afinal, nem todos estamos navegando nas mesmas faixas evolutivas, seja no campo intelecto-moral, seja também no espiritual. Isso mesmo, Paulo. Emmanuel ainda nos diz que haveremos de trilhar por muito tempo em reencarnações sucessivas e incontáveis, até que, passando pelas experiências de provas e expiações neste orbe, percorramos muitos outros mundos, em níveis espirituais ainda mais desenvolvidos, para o nosso aprimoramento integral, onde estaremos angariando esta aprendizagem necessária, estas lições tão importantes para o nosso crescimento. E de suas palavras, estas que trouxemos de Emmanuel, também podemos inferir que tal evolução só nos será possível se seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus, servindo-nos dessas correções a serem promovidas primeiramente dentro de nós. Pois bem, meus amigos, não há proposta melhor, mais acertada e eficiente do que a trazida por Jesus a todos nós. Temos que semear o bem para colher o bem. Somente semeando as virtudes inerentes aos mais elevados espíritos, as que todos trazemos inseridas na centelha divina que nos constituiu no ato da criação, é que alcançaremos a plena evolução espiritual. Então, Regina, Paulo, para essa tarefa, estejamos conscientes de que o Cristo jamais nos abandonará. Ele é o guia, segue à nossa frente, nos indicando o caminho. E mesmo que desatentos ou intencionando nos desviar de seus passos, Ele ainda assim estará próximo de todos nós. Jesus nos espera pacientemente e busca qualquer ovelha desgarrada, nos ampara e recoloca na rota certa e mais segura, sempre que dele necessitarmos e sempre que com ele nos conectarmos. Muito importante termos isso em mente, meus amigos. E como disse Paulo de Tarso, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, conhecendo-nos a nós mesmos e transformando-nos no reino interior, conseguiremos então essa paz que Paulo de Tarso nos fala, a paz interna, e edificaremos um mundo melhor através do amor e da caridade.